paz a todos. Bem-vindos no meu canal. Eu sou a Aiko e, antes que tudo, quero agradecer a todos pelos comentários, pela linda mensagem que todo mundo está me enviando. Eu fico muito feliz, isso me anima a cada dia e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? E antes de começar, eu queria hoje dar um testemunho quando Deus ele me revela pessoas que estão grávidas. E eu quero dar esse testemunho. Eu fiquei orando hoje para Deus, falando com Ele, que podia testemunhar, que podia falar, algo que seja, que venha dele. Aí o Senhor falou assim para mim, para estar dando esse testemunho. Nascimento de crianças. Amém? E só que antes que nada, eu quero fazer uma pequena oração com todos. Amém? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Jesus, por mais um dia na tua presença. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar compartilhando a tua palavra com todos os meus subscritores. E com todas as pessoas, Pai, que vão chegar a ver esse vídeo, Deus. Abençoa a cada um de teus filhos, Pai. Abençoa as pessoas também, Pai, que está lá no Brasil, que o Senhor possa estar tocando, falando, que chegue para elas esse testemunho, Deus, para que venha, Senhor Deus, a trazer conforto no coração de cada um deles e saber que o Senhor é Deus em todo tempo. Amém? Eu te dou graças, Deus, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Pessoal, então, eu quero começar meu testemunho. Antes de dar meu testemunho, eu quero compartilhar com todos esse versículo bíblico que o Senhor me deu, que se encontra lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Que Ele não retarda a sua promessa. E que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Amém? E esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, que a gente se arrependa, que a gente conheça a seu Filho como seu único e suficiente Salvador, que a gente tenha esse arrependimento para que a gente possa ter um encontro com Cristo. Amém? E assim que eu entendi o meu ministério, eu começava sempre, Deus sempre me dava visões de pessoas que estavam grávidas, mulheres grávidas. E ali, Deus sempre me mostrava as pessoas. E compartilhar com todos que Deus sempre me mostrava pessoas grávidas. Mesmo antes de eu não ser convertida, eu tinha sonho com pessoas grávidas, mas eu não tinha o entendimento. Só que depois que eu me converti e eu tive o entendimento, eu comecei a ver várias mulheres, eram pessoas cristãs e também pessoas que não eram cristãs. E o Senhor sempre me mostrava e me mostrava o sexo. Por incrível que seja, isso eu acho assim uma coisa assim sobrenatural que até eu assim fico assustada assim, né, com essa visão que Deus me dá. E Deus também me mostra o sexo das crianças. Incrível isso. E então, sempre quando eu chegava, eu falava para as pessoas, eu falava assim, olha, eu vi você grávida, você vai engravidar. E, claro, e logicamente, né, como todo ser humano, eu não julgo isso. As pessoas ficam com dúvida, né? As pessoas ficam com dúvida. Então, as pessoas chegavam e duvidavam. Falavam assim, nossa, né? Como assim, né? E eu me lembro também que teve uma vez uma senhora já de 50 anos. Olha, gente, 50 anos, ninguém imagina que vai engravidar, né? E essa senhora era uma conhecida minha. Aí um dia ela foi na minha casa, eu não morava nessa casa, eu acabei de me casar e morava num apartamento pequeno. E ela foi na minha casa e eu falei assim para ela, olha, eu sonhei com você nessa semana que você estava grávida. Aí ela pegou e assustada, falou assim, menina, você tá louca? Você tá louca, menina? Você, onde se viu? Eu já tô com 50 anos, eu não tenho mais como engravidar. Não, mas eu vi a senhora grávida, né? Só tô repassando aquilo que eu vi. E aí, se passaram uns 3 meses. E eu me encontrei com ela na rua.
por acaso, fazendo compra, eu me encontrei com ela na rua. Aí ela chegou correndo em mim e ela falou assim: Menina, por que você não me avisou logo? Aí eu falei assim: De que a senhora tá falando? Eu tô grávida. Eu falei: O quê? Sim, eu tô grávida de 2 meses. Por que você não me avisou logo? Não, mas naquele dia que eu vi, eu falei pra senhora, né? Mas eu tô grávida, sim, eu tô grávida de um menino. E naquela época, eu tinha visto na visão que era um menino. Então era assim, e várias pessoas, Deus me mostrava e eu ia profetizando e falando, oh, você vai ficar grávida e o sexo vai ser assim, desse jeito. Aí tudo acontecia. E foi acontecendo isso, até que um dia eu perguntei para Deus, Deus, o Senhor, Ele me mostra tantas mulheres grávidas, e por que o Senhor me mostra? Eu quero saber o motivo do Senhor estar me mostrando as mulheres grávidas e o sexo do bebê. Por que o Senhor me mostra? Eu quero saber. E como eu já relatei para todos, o Senhor sempre ele ouve minha oração, conforme é a vontade do Senhor, o Senhor ele sempre me responde. E eu me lembro que deu uns 10 minutos mais ou menos, aí eu vi a voz de Deus. E Deus falando assim para mim, porque eu tenho um propósito na vida desses bebês que vão vir, né? Aí eu falei assim, entendi. Mas, não, até ali entendo Deus, né? Aqueles que são cristãos, eles vêm com um propósito. E Deus, e por que o Senhor me mostra as pessoas que não são cristãos, que ainda não te conhecem? Aí o Senhor me respondeu e, olha, eu confesso para vocês que eu fiquei assim surpreendida pelo que o Senhor me respondeu. Aí o Senhor falou assim para mim, essas pessoas não me conhecem, mas vai ter um tempo que elas vão me conhecer. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. E o Senhor falou assim para mim: as pessoas que me conhecem, elas já sabem que ela vem com um propósito. Mas a que não me conhecem, elas não sabem que eu tenho um propósito na vida dela. Mas vai ter um tempo que elas vão se converter e elas vão saber o propósito que tenho na vida delas. E isso foi tão assombroso. Desculpa se eu estou falando tão rápido assim. Tem hora que eu falo muito rápido. Me desculpem. E aí eu fiquei assim, meio que chocada. Falei assim, nossa, verdade, Senhor, tem sentido, sim, porque a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ter essas visões, assim, eu não entendia, mas quando eu me converti, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Então, a mesma coisa, mas eu nunca pensei desse jeito. Nem olhando assim pela minha própria vida, eu nunca pensei desse jeito. E me surpreendeu. Eu fiquei assim, realmente assim, surpreendida. Bom, e aí se passaram e eu entendi. E depois, como eu falei, eu ia profetizando, sempre falava, oh, vai vir uma menina, vai um menino. Aí depois teve uma moça, uma irmã que congregava comigo, e ela não podia ter filho. E ela chorava, ela via todo mundo engravidando na igreja, e ela queria ter muito filho, né? E para tudo Deus tem um propósito. Creiam que para tudo Deus sempre tem um propósito. E naquela época, eu tinha um negócio de cesta, eu fazia cesta, aí eu parei, só que a moça, ela queria fazer e ela vem até mim e fala assim, vamos fazer sociedade e vamos fazer a cesta? Aí eu pensando nele, eu falei assim, então tudo bem, né? E eu aceitei. Mas para tudo Deus tem um propósito, para tudo Deus tem um propósito. E então essa moça começou a trabalhar comigo, a gente começou a trabalhar junto, tudo, e a gente saía para fazer as compras. E ela também tinha uma sobrinha que ela cuidava. Ela ficava cuidando dessa sobrinha. E quando eu via ela assim, eu via assim que ela tratava com carinho, e eu pensava comigo, acho que ela queria uma menina, assim, ela queria uma filha para ela estar cuidando. E então, assim, eu deixava, a gente ia fazer compra, e eu deixava ela ir. Ai, vou começar a chorar de novo. Meu Deus, eu comecei a me lembrar que isso é tão forte, gente, me marca. São coisas tão forte que, ai, nossa, não tem como a gente esquecer, não tem como, não tem como, eu não senti a presença do Senhor pelas maravilhas que o Senhor faz. Não, isso é tremendo, tremendo.
E aí eu deixava ela ir na minha frente e eu ficava orando por ela. Eu ficava intercedendo. Eu falava assim para ela: Senhor, dá uma filha para ela, Senhor. Olha, eu tô vendo que ela tá olhando essa menina, é como se fosse a filha dela. Eu não sei se pela cabeça dela tá passando isso, mas eu tô vendo do jeito que ela tá cuidando a menina, é como se fosse que ela vê como a filha dela. Então, Deus concede que ela engravide, porque ela fez vários tratamentos e ela não conseguia engravidar. Ela não conseguia engravidar, e tanto que ela até chegou perder um ovário e ficou mais difícil, né? Fica mais difícil para a pessoa engravidar. E ela ficou só com o ovário e aí eu começava a interceder. Toda vez que eu saía com ela, eu deixava ela aí na frente, eu ficava atrás e eu começava, Deus, permite que ela engravide, que ela tenha um filho, né? Na época da Bíblia, o Senhor tinha mulheres, a Ana mesmo orou por um filho, orou pelo Samuel. E a mesma coisa o Senhor não pode fazer nos nossos dias. Eu pegava e citava a palavra do Senhor, porque eu gosto de fazer isso. Eu pego a palavra e eu começo a citar, falar assim: Senhor, na tua palavra está escrito isso, isso, isso. E o Senhor não pode se negar a si mesmo. E então aí um dia, de madrugada, eu tive a visão com essa moça que trabalhava comigo. Eu tive a visão e eu sonhei que ela estava grávida e que era uma menina. Aí eu acordei de manhã, eu acordei toda feliz, mas toda feliz porque eu queria dar essa notícia para ela, porque para ela era assim impossível, tava assim, é muito mais difícil, né, para ela estar engravidando. Aí ela chegou no outro dia para trabalhar comigo. Aí eu falei para ela: vem cá, eu tive um sonho com você, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Aí eu falei: que visão? Eu sonhei que você engravidou. Aí ela: ah, tá. Falei assim: sério, sério, você vai engravidar e você vai ter uma menina. Eu falei pra ela. Aí ela meio que acreditou, não acreditando. Mas aí eu falei assim: bom, o senhor está entregue, né? O senhor falou pra mim e eu entreguei pra ela. Aí se passaram os meses, acho que passou um mês só, nem deu tudo isso, nem deu tudo isso. Aí ela pegou e ela me ligou, falei assim: ai, você não sabe o que aconteceu comigo. Falei assim: o quê, né? Falei assim: eu tô grávida. Falei assim: não, eu sei. Falei: o Senhor falou que você ia engravidar. Para honra e glória do Senhor. Para honra e glória do Senhor, eu dou esse testemunho. Ela engravidou. Ela engravidou e aí chegou, né, no tempo de saber o sexo, ela estava toda ansiosa. Aí eu falei assim: não fica assim não, porque Deus me mostrou que uma menina, e vai ser uma menina. Aí parece que o esposo dela estava esperando o menino, parece, né? Mas eu falei assim: não, vai ser uma menina. Aí depois chegou o tempo dela fazer os exames e literalmente era uma menina. Aí ela me ligou, ela esqueceu que eu tinha falado isso pra ela. Aí ela me ligou: ah, ai, eu já sei o sexo do bebê. Eu falei assim: ah, sim, que o médico falou? Que uma menina. Mas eu falei pra você que era uma menina. Eu falei pra você que ia ser uma menina. Aí ela: ah, tá bom, né? E ela se esqueceu. Daí ela foi embora pra casa dela, tudo. Aí depois ela me ligou à noite. Era uma noite, à tardezinha, nem me lembro mais. Aí ela pegou, ela me ligou e ela falou assim pra mim: Aiko, eu lembrei. Eu lembrei que você falou pra mim que que eu ia engravidar e que ia ser uma menina. Eu me lembrei agora, né? E eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz porque, para honra e glória do Senhor, Deus concedeu essa filha para ela. Deus concebeu essa filha e eu fiquei muito feliz. E depois ela teve a filha, tudo. E dentro do útero, Deus me mostrou o rostinho da menina. Deus me mostrou, eu não sei como, eu pude ver o rostinho da menina, que era linda, mas era uma menina, porque ela era bonita, o pai também era bonito, então eu vi que a menina ia ser linda, linda. Aí eu cheguei, eu falei pra ela, falei: a sua filha vai ser linda, vai ser muito linda sua filha. E aí o pai até brincou comigo, falou assim: nossa, você conhecia a minha filha primeiro que eu, né? E é uma coisa assim bem difícil, porque as pessoas que têm essa experiência não entendem, mas como eu sempre falo, eu tento de não julgar as pessoas, porque eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas não vão acreditar. E uma coisa que a gente tem que entender, principalmente as pessoas que têm um ministério profético, nós temos que entender isso, que Jesus, ele falou que um profeta, ele nunca é bem-vindo na sua própria casa. E essa é uma verdade.
eu posso testemunhar que isso é uma verdade. Todo mundo vai acreditar, mas as pessoas, seus familiares, as pessoas que estão perto de você, a sua igreja, não vão acreditar. Difícil acreditar, difícil. Mas mas Deus coloca isso como um espinho. Uma vez eu orei para Deus e Deus falou, Deus coloca isso como um espinho para que a gente não venha se exaltar, a gente não venha esquecer de Deus, pensando que a gente vê, a gente sabe tudo. Não, a gente não sabe nada, a gente não sabe nada, a gente não vê nada, porque se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, a gente não é nada. A gente não é nada, 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 nada. E nada nos traz mais alegria que reconhecer que verdadeiramente, se o Senhor não for na nossa vida, a gente não é nada. Amém? Mas voltando no testemunho. E aí, então, ela teve a menina tal. Aí, há pouco, se passaram uns anos, aí eu teve outra visão que ela ia ter um menino. E eu não me encontrei mais com essa moça. Se passaram os anos, não me encontrei mais, mas uns meses atrás eu fiquei sabendo que ela está grávida e que é um menino. Para a honra e glória do Senhor, o que o Senhor falou para mim aconteceu. E agora eu quero para o meu lugar de trabalho. Aqui no Japão, eu trabalho em uma creche para uma guarderia. E lá eu sou a única estrangeira, porque todas são japonesas. E eu sou a única. Outro dia eu vou contar esse testemunho, como foi que eu entrei para trabalhar numa escola japonesa. Amém? Mas outro dia eu vou fazer, esse vídeo vai estar relatado. E nessa escola onde eu estou trabalhando, é uma escola budista. É uma escola budista, todo mundo, e tem todo aquele ritual assim do budismo todo. E eu não querendo fazer exceção assim de religiões, nada, mas é só relatando o meu testemunho. Eu sou a única cristã lá. Por um motivo, Deus, por um propósito, Deus me colocou lá. Eu sempre soube que Deus me colocou lá com um propósito, porque eu não falo tão bem assim o japonês, não falo tão bem assim. Tento assim me defender, tento de me defender, mas precisa falar bem, bem, bem mesmo. Mas Deus permitiu estar lá. E na hora eu entendi que era um propósito, que Deus tinha algo comigo. Porque toda vez que Deus me coloca em algum lugar, eu já sei que Deus tem algo na minha vida. E então, aí quando entrei lá, eu comecei a ter as visões. Eu via, Deus me mostrava. Eu chegava perto das pessoas e Deus me mostrava. Deus falava assim para mim: ela tá grávida. E o sexo vai ser tal, vai ser menino ou menina. Eu chegava nela e falei assim: você tá grávida? Aí ela: como você sabe? Como você sabe? E eu nunca neguei minha identidade em Cristo. Eu nunca neguei a minha identidade. Eu sempre falei assim que eu sou uma profeta, que Deus me levantou como uma profeta. E em japonês, profeta chama de Yogensha. Yogensha. E então, eu sou uma profeta e Deus me mostra. Aí todo mundo ficou assustado, falando: nossa, que coisa. E eu ia profetizando, eu falava assim, olhava as professoras, porque elas são 100 professoras, 100 professoras. E o Senhor ia me mostrando o sexo e elas foram acreditando em mim. Na verdade, elas foram acreditando e pelo meu testemunho de vida lá com elas, a minha convivência, elas acreditam em mim. Aí chegou o tempo de que eu teve a visão com a diretora, seria o sobrinho da diretora, é o secretário da escola. Eu tive uma visão em que a esposa deles engravidou e que iam ter um casal, mas primeiramente ia vir uma menina e depois ia vir um menino. E eu não sabia de nada, de nada. Aí ela passou por mim, quando ela passou por mim, o Senhor falou assim para mim: ela está grávida. Aí eu olhei assim e falei assim: nossa. Aí eu cheguei, perguntei, falei assim: desculpa estar te perguntando, porque aqui no Japão você tem que ter muito cuidado para fazer certos tipos de pergunta, porque japoneses, eles são bem fechados, né? E ainda que são superiores, porque aqui no Japão tem esse negócio assim de hierarquia. E aí, assim, com muita vergonha, eu cheguei e perguntei: eu posso te fazer uma pergunta? Aí ela falou assim: pode, né? Você está grávida? Aí eu falei: ai, como você sabe? Porque, assim, elas são muito discretas, ela não conta. Se, por exemplo, elas engravidam, só ela e a diretora da escola que sabe. Ninguém mais sabe. Então, por isso que elas ficam assustadas quando eu chego e falo para ela. Falei: mas ninguém sabia, né? Só a diretora. E a diretora não vai te contar, né?
porque eu sou uma subordinada, piorou, não vai chegar perto de mim, né? E aí, então, eu cheguei e falei pra ela. Aí se passaram os meses, eu acredito que eram uns 5 meses, ela já estava com 5 meses, e aí eu cheguei, porque Deus tinha me mostrado que era uma menina e depois um menino. Aí eu cheguei e falei assim, e aí, você já sabe o sexo do bebê? Aí ela falou assim, ai, o médico falou assim pra mim que ia ser uma menina. Aí eu falei assim, nossa, você acertou, é uma menina. Eu falei pra ela. Deus me mostrou que é uma menina. Ah, mas verdade, mas como ela ainda, a pessoa ainda tá em dúvida, na verdade. Aí eu falei assim, é uma menina. E eu falei assim, ah, mas é que meu esposo queria um menino, ela falou, né? Ele queria um menino. Eu falei assim, ah, mas não se preocupe, o segundo vai ser um menino. Aí ela ficou assustada. Nossa, você sabe que eu só queria um casal, eu queria uma menina e depois eu queria um menino. Você sabe disso? Eu falei assim, não. Eu falei assim, nossa, mas então Deus mostrou para você? E detalhe, eles são budistas, né? Mas por dar essa profecia e por ter essa experiência, por elas terem essa experiência comigo, hoje elas acreditam. Elas acreditam em tudo que eu vou lá e profetizo, elas acreditam. E então eu peguei e falei assim: não, mas não se preocupa, não, que você vai ter uma menina. Aí, detalhe, chegou o dia do nascimento e nasceu uma menina. Nasceu uma menina, e quando nasceu a menina, eu falei para o esposo dela, falei, não se preocupe não, você vai ter um menino depois. Aí ele falou, ai, mas eu não quero mais não, porque dá muito trabalho. Eu falei assim, não se preocupe que vocês vão ter um menino. Deus me mostrou que vocês vão ter um casalzinho, né? Aí tudo bem, aí se passou o tempo, né? O vídeo está ficando já muito comprido, mas aí eu vou terminar nessa parte. E aí um dia, foi um ano e meio, um ano e meio antes, né? Eu tive uma visão que eu estava andando assim na escola, porque a escola lá é enorme, não sei, a escola é bem grande mesmo. E eu estava andando assim no pátio, no jardim da escola, aí de repente eu vi várias árvores com fruto. Tinha de tudo, banana, maçã, pera, de tudo quanto é fruta. Aí eu vi que todas elas estavam maduras. Todas elas estavam maduras. Aí eu cheguei e olhei assim e falei assim, nossa, que isso, né? Aí eu acordei. Eu acordei, aí eu falei assim para Deus, Deus, que é aquilo que eu vi? Porque eu vi tanta fruta. Aí Deus falou assim para mim que era gravidez, que ia nascer um monte de bebê. E no mesmo, no mesmo ano ia nascer um monte de bebê. Aí então eu cheguei e eu compartilhei isso com a secretária, né? Que sempre, quando Deus me mostra alguma coisa, eu compartilho com ela, para ela ver que Deus é Deus. E aí eu compartilhei com ela, falei assim, olha, esse ano vai ser um ano abençoado para a escola, porque o interessante era na escola que elas têm filho e deixam os filhos também lá na escola, elas trabalham e podem deixar o filho. Então, uma coisa assim, bem legal, né? Que não vai assim abandonar o filho, vai estar junto. Aí eu falei assim, olha, eu tive um sonho e essa escola vai ser abençoada. Esse ano vai vir um monte de bebê, falei para ela. Aí eu falei, é verdade. Eu falei assim, por que você sabe? Porque aí eu vi assim as plantas e Deus me mostrando que as plantas estavam cheias de fruto. Estava cheio de fruto e que esses frutos eram os bebês, né? Aí tudo bem, aí o tempo se passou uns meses, aí começaram. Uma de trás de outra começou a engravidar. Uma de trás de outra. Por incrível que seja, eu até eu fico assim, falei assim, nossa, meu Deus, nem tô acreditando. Parece que sonhei aquilo e realmente sonhei e nunca despertei. E foi assim, foi tendo um detrás do outro, um detrás do outro, e aconteceu. Hoje já deu um ano e meio e ainda continua tendo várias professoras que estão grávidas. E como eu não contei para elas, assim, o que eu vi, eu só contei para a secretária, então quando elas passam por mim, eu já sei que elas estão grávidas. E Deus me mostra. Aí eu falei assim, ah, você está grávida. Aí elas, nossa, como assim? Quem falou? Não, não é impossível, você não, ninguém pode contar porque ninguém sabia. Eu falei assim, mas Deus me mostrou. É o testemunho de Deus. Por onde quer que eu passo, eu tenho que testemunhar de Deus. Eu não tenho, por mais que eu queira ficar quieto ou esconder aquilo lá, eu não consigo. Eu não consigo. E eu entendi que porque verdadeiramente Deus tem um propósito na minha vida. E por um propósito que Deus também me colocou naquela escola. Porque se não fosse por isso também, não ia estar lá, né? É difícil, porque para trabalhar numa escola japonesa que é bem difícil. Você tem que
como fala, saber falar bem, né? Corretamente, né? E então, aí eu entendi que realmente Deus tinha um propósito na minha vida. Aí então, a diretora, ela sempre acredita em mim, por eu dar essa profecia, porque eles queriam realmente, a escola é muito grande, e eles queriam um herdeiro, né, na verdade, quem queria o homem. Queria homem. E aí, então, ela chegou e ela ficou sabendo que eu teve essa visão. Aí ela falou assim: Ah, fiquei sabendo que você é, teve essa visão, tudo. Mas é verdade? Eu falei assim, sim, é verdade. Aí ela chegou e falou assim, mas eu acredito em você. Eu acredito em você porque você falou que ia ter uma menina e veio uma menina e agora você falou que vai vir um menino e que vai vir. Então eu acredito em você. Então, para honra e glória do Senhor, eu vou parar por aqui contando esse testemunho, que como que Deus faz, e eu entendi que o Japão, ele não é um país que ele que tem bastante cristãos, né? É um país assim que ele é bem fechado nessa parte, assim, ele é bem fechado, mas eu acredito que Deus está fazendo a obra no Japão. Deus está levantando as pessoas, Deus está mostrando para que também os japoneses venham se converter e conheçam a Cristo. Conheça a Cristo. E para tudo o Senhor tem um propósito, para tudo. Então, algo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, que quando Deus tem um propósito na nossa vida, não tem como a gente ignorar esse propósito. E com o recorrer do tempo, o Senhor vai nos mostrando e nos dando a confirmação desse propósito, porque quando tem um chamado, sempre há um propósito. Amém? Então, você que talvez, eu vi muitos comentários, muitas pessoas que falaram que se identificaram muito comigo. E talvez você que tem esse ministério, talvez você também já teve essa experiência. Mas, e se de repente você não sabe porque eu não sabia, eu perguntei para Deus, e Deus falou assim para mim, que aqueles que são cristãos têm um propósito, já vêm com um propósito, mas aqueles que não são, no tempo certo do Senhor vão se converter e que Deus tem uma obra deles, igual tem na nossa. Amém? Então, fiquem com esse testemunho. Acho que o vídeo ficou bem comprido, mas eu precisava relatar até aí para todos vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Se vocês puderem se inscrever no canal, agradeço muito e agradeço muito por todos os inscritos que estão se inscrevendo. Mas se você se inscrever, eu acredito que esse testemunho vai chegar para mais pessoas. O meu intuito é isso, que a palavra do Senhor corra pelo mundo inteiro, para que todo mundo conheça quem é Deus, quem é o Deus que nós servimos. Amém? Então, fica todos com esse testemunho, poder se inscreva, compartilhe com seus amigos, para a honra e glória do Senhor. Amém? E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, sim.